Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Deus abençoe o vosso dia. Vamos continuar com os nossos devocionais. Em 2 Coríntios 2, nós vamos ler no verso 12 e 13. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso despedi-me deles e fui para a Macedônia. Amém. Irmãos, nós já falamos sobre o contexto aqui desta carta. Paulo está escrevendo essa carta após ter mandado uma carta severa para Corinto para tratar das questões morais, das questões relacionadas à difamação que ele estava recebendo por parte de alguns irmãos. Ele já teve notícias de que a igreja arrependeu, ele já teve notícias de que a pessoa que criou toda essa confusão havia se arrependido. Ele perdoa e pede para a igreja perdoar aquela pessoa, pede para a igreja manter a sua unidade, pede para a igreja não dar vantagem a Satanás, nem os intentos de Satanás. E aqui ele diz que ele está a caminho ou chegou em Troade. Possivelmente ele foi de Éfeso na Turquia, para Troade, provavelmente noroeste de Éfeso, mas um local bem próximo de uma travessia para o Mar Egeu, para a Macedônia, para a Europa. E aí ele ali em Troade diz que ao chegar em Troade, ele pregou a palavra de Deus e Deus abriu uma porta para o Evangelho. Veja bem, ele deixa bem claro que ele pregou a palavra de Deus. Aqui no texto não diz que ele pregou a sua vontade, ele pregou o Evangelho de Cristo, ele pregou a palavra de Deus. E uma coisa que nós temos encontrado muito hoje em nosso meio são igrejas, pregadores, líderes que não pregam o Evangelho de Cristo, mas prega um evangelho coach, prega o seu ego, prega o que as pessoas querem ouvir para massagear o seu ego, mas eles não pregam o Evangelho de Cristo. E se isso não está acontecendo aonde você congrega, se isso não está acontecendo nos vídeos ou nas pessoas que você acompanha na internet, então deixe essas pessoas e procure um local onde você vai ouvir o Evangelho de Cristo, porque a única coisa que pode te libertar é o Evangelho de Cristo. Estas outras coisas, elas vão te dar um massageio, vão te dar um certo conforto, mas no final os problemas continuarão aí. A sua mentalidade, o seu coração não mudou e você continua sofrendo sem ter aquilo que liberta, que é o Evangelho de Cristo. Mas Paulo, ao dizer isso, diz: olha, a porta me abriu, eu preguei o Evangelho, mas eu estou profundamente angustiado, porque eu não tive ainda, Tito não veio ter comigo, e eu estou angustiado por isso. E o que acontece aqui é que Tito era quem iria trazer informações da igreja de Corinto para Paulo. E por Tito não ter chegado com informações, Paulo estava angustiado, ao ponto que ele deixa esse trabalho em Troade e volta para Macedônia para tentar de alguma forma encontrar com Tito no caminho ou em alguma das cidades que eram do trajeto até Corinto. E nós vemos aqui outra necessidade aqui do Evangelho, que é um líder que se preocupa com o seu próximo, que é um líder que se preocupa com a sua igreja, com o bem-estar da igreja, com a situação mental e física de cada membro. Não é um líder que não estou nem aí, não é isso. São líderes que realmente amam as pessoas.
todo líder, ele tem que ter essa preocupação. Vamos olhar pelo nosso campo político e nós vemos que aqueles líderes que temos no Congresso, na, na Câmara Legislativa, no Poder Executivo, a maioria são líderes que só querem o seu proveito próprio e não estão nem aí com as pessoas que estão abaixo deles. A maioria. E isso é algo que nós não aprendemos nas Escrituras. Nós aprendemos nas Escrituras que aquele que lidera, aquele que Deus chamou para liderar, ele serve, ele se doa ao máximo, ele se prejudica para atender a demanda do seu próximo. E Paulo deixa um trabalho vigoroso, com bastante expectativa de crescimento em Troade, volta para Macedônia, que era um local onde ele mais passou dificuldades do que teve êxito, a princípio, né? Mas ele volta porque ele precisava de notícia de Corinto. Ele não ia ficar em paz se ele não soubesse do bem-estar daquela igreja. Se ele não soubesse se está tudo bem, se a igreja manteve a unidade. Então, meus irmãos, o que nós podemos hoje tirar de proveito para nós neste devocional é que nós devemos estar congregando ou estar no meio social aonde nós encontramos o Evangelho de Cristo, aonde Cristo é mais importante e aonde nós temos líderes que se preocupam em fazer a vontade de Cristo por meio do Evangelho. Que Deus abençoe. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós bendizemos o Teu santo nome e cremos no Senhor. Cremos no Teu poder e na Tua graça. Peço ao Senhor que abençoe os Teus filhos neste dia. O Senhor esteja cuidando de todos aqueles que ouvem e que assistem estes vídeos. Que o Senhor esteja nos dando um sábado abençoado no Senhor. Confiamos e cremos no Senhor. Que o Senhor há de aplicar essa palavra em nossas vidas. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, um abraço fraterno para todos vocês. Deus abençoe o vosso dia. No nome santo de Jesus Cristo.